1% ao mês. Olha, é um número que chama a atenção de qualquer investidor, na verdade. Mas a grande pergunta é, esse rendimento do TXRF11, ele se sustenta no longo prazo? Hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x no relatório de fevereiro para descobrir exatamente isso. Olhem bem para esse número, 1%. Esse foi o dividend yield do fundo em fevereiro, considerando o preço da cota a R$ 92,96. É um valor, sem dúvida, muito atraente. Mas de onde ele vem? E o que é mais importante, será que ele veio para ficar? A chave para a gente entender a sustentabilidade desse dividendo está tanto nos imóveis que o fundo já tem, quanto naqueles que ele ainda está construindo. O futuro do TRX-F11 pode estar sendo desenhado em projetos como este aqui, um centro logístico novinho em folha para Shopee, lá no Paraná. Beleza, então vamos mergulhar nessa análise. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar pelo fundo, entender o portfólio de imóveis, a segurança dos contratos, destrinchar os números do mês e, no final, colocar na balança os riscos e as oportunidades para chegar num diagnóstico claro. Para começar, vamos situar as coisas. Quem é o TRX-F11 na fila do pão do mercado de fundos imobiliários? Vamos entender a identidade e o tamanho dele. A filosofia de investimento do fundo é bem clara, sabe? É comprar ou construir imóveis excelentes em locais estratégicos para alugar para inquilinos de primeira linha com contratos longos. É a estratégia clássica de gerar renda com imóveis físicos de forma previsível e constante. E ele faz isso numa escala gigante. Estamos falando de um patrimônio de mais de 6 bilhões de reais, com mais de 250 mil investidores e uma liquidez diária que passa dos 25 milhões. Ou seja, o TRX-F11 é, sem dúvida, um dos pesos pesados da Bolsa Brasileira. Certo? Agora vamos ao que interessa, os tijolos. Onde exatamente o dinheiro do fundo está alocado? Quais são os ativos que estão gerando a renda todo mês? Olhando de cima, a gente vê que a maior parte da receita hoje vem do setor de varejo. Ele é o coração da carteira atual. Mas, como vamos ver logo mais, o fundo já está plantando sementes em outros terrenos bem promissores. E olha eles aí, os verdadeiros geradores de caixa. Quando alguém investe no TRX-F11, se torna dono de um pedacinho de lojas como estas, do Assaí e da Leroy Merlin. São esses prédios que pagam o aluguel que, no fim do mês, chega na forma de dividendos. Agora, o que é realmente interessante aqui é a direção estratégica que o fundo está tomando. Ele está saindo de uma base quase que exclusiva de varejo para um futuro muito mais diversificado, adicionando logística de e-commerce com a Shopee e até o setor de saúde, com o Hospital Einstein. É uma mudança fundamental na tese de investimento do fundo. Ter bons imóveis é só metade do caminho. A outra metade, e talvez a mais importante, é saber quem paga o aluguel e em quais condições. Vamos analisar agora a fortaleza que protege a renda do fundo. E aqui a gente chega no ponto de maior atenção da carteira. Quase 1/3 da receita do fundo vem de um único inquilino, o Assaí. Essa dependência é um fator que não pode, de jeito nenhum, ser ignorado. Então, a pergunta que não quer calar é, essa concentração toda no Assaí representa um risco perigoso para quem investe no fundo? A resposta da gestão para essa pergunta está na estrutura dos contratos. O fundo tem um escudo duplo de proteção. Primeiro, quase 70% dos contratos são atípicos, que são extremamente rígidos e protegem o fundo em caso de rescisão. E segundo, o prazo médio de vencimento é de mais de 12 anos, o que garante uma previsibilidade de receita muito longa. Se essa explicação já trouxe uma visão diferente, já deixa o like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo esse tipo de análise. Aqui, vamos para os números. Como foi o desempenho financeiro do fundo em fevereiro? Será que o resultado da operação pagou a conta da distribuição? E aqui está o ponto crucial do relatório deste mês. O fundo gerou 93 centavos por cota de resultado operacional, ou seja, vindo dos aluguéis, e distribuiu exatamente 93 centavos. Não teve venda de imóvel nem ganho de capital inflando o resultado. Foi limpo. Então, a mensagem mais importante é esta. A distribuição foi 100% coberta pela operação imobiliária. Isso mostra a qualidade e a sustentabilidade da renda gerada pelos ativos do fundo no momento. É um sinal verde de saúde operacional. Com a operação saudável, vamos olhar para o futuro agora, colocando na balança o principal risco do fundo e as oportunidades estratégicas que a gestão está construindo. O desafio central, que é a concentração no Assaí, está sendo enfrentado não com a venda de imóveis, mas sim com uma estratégia de crescimento.
A gestão está comprando e desenvolvendo novos ativos em outros setores para que, naturalmente, a fatia da SAIN na receita total diminua. É diluir o risco fazendo o fundo crescer. Agora, uma questão para quem investe. Esse ponto da concentração preocupa ou é visto como uma oportunidade de crescimento? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E este slide ilustra o plano de forma bem clara. Em 2026, entram os ativos do Einstein. Em 2027, o galpão da Shopee começa a gerar renda. A tese de longo prazo é que, depois de 2027, com esses novos ativos maduros e gerando aluguel, o mercado reconheça o valor de um portfólio mais forte e diversificado. E isso pode fazer com que o preço da cota se aproxime do seu valor patrimonial. Chegamos ao fim da nossa análise. Vamos amarrar todos os pontos em um diagnóstico claro para auxiliar na tomada de decisão. Resumindo, o dividendo atual parece sustentável sim, pela operação. A estrutura de contratos oferece uma segurança bem robusta. O maior risco, que é a concentração, tem uma estratégia clara de mitigação. E o futuro de valorização do fundo está diretamente ligado ao sucesso dos projetos em andamento, como os da Shopee e do Einstein. E a análise nos deixa com esta pergunta final. Ao investir em TRXF11 hoje, o foco é na renda estável que ele já entrega ou é uma aposta de que essa transformação do portfólio vai gerar ainda mais valor lá na frente? A resposta define o perfil de quem se alinha a esta tese. Para mais análises aprofundadas como esta, se inscreve no canal Beabá do Dinheiro e acompanhe as próximas. Beabá do Dinheiro, outro Beabá do Dinheiro,